quanto rende uma usina de 260 mil reais com terreno incluso. Lembrando que no vídeo passado que falamos sobre isso, falamos de uma usina de também 260 mil reais, porém num terreno alugado. Então essa daqui tem o plus da inclusão da terra para você investidor como um benefício, como um patrimônio extra que você vai ter, lembrando que é dentro de um loteamento, com matrícula, com tudo regulado, para que você possa também ganhar nessa valorização patrimonial da terra. E aí hoje eu vou abrir a minha planilha para mostrar para você o lucro real, baseado em dados, de alguns meses dessa usina, ok? Então você vai entender de fato na prática qual é a receita bruta, quais são os custos relacionados à manutenção, à gestão e de fato qual é o lucro real que aquela usina promove para você entender o movimento da locação de energia e saber na prática o funcionamento de uma usina. Essa usina é uma usina de 120 placas de 570 watt-pico. Então ela tem ali quase 70 kW-pico de potência. Lembrando que a usina passada que eu mostrei tinha 140 placas. Então ela tinha uma potência superior a 80 kW-pico. Então a geração dessa usina é menor. Logo a receita final dela também é um pouco menor, mas apesar do preço ser o mesmo, a gente não paga aluguel e você tem o patrimônio daquela terra. Então isso é muito importante ser reforçado. No saldo acumulado, a gente vê que em janeiro ela estava com 11.300 kWh de saldo acumulado. Lembrando que ela já gera crédito há praticamente 1 ano e meio, tá? E aí tem um saldo disponível para venda em reais de R$ 7.900, quase R$ 8.000 de saldo que vai ser utilizado no futuro. O cliente não tem isso disponível agora, mas à medida que a gente for fazendo o ajuste dos rateios da usina, como eu vou mostrar a vocês, os outros clientes vão começando a usufruir desse crédito acumulado. E aí vamos aqui para a última parte da explicação, que é o lucro líquido recebido dessa usina, que foi aqui R$ 4.019, quando eu deduzo o meu faturamento bruto da minha manutenção, e resultado final, desconsiderando o saldo de créditos, a gente tem de R$ 4.019 ou 1,55% no mês de janeiro. Retorno bom, acima de 1%, dentro da média que a gente espera, que é entre 1,4% e 2%, então estamos dentro. Já no mês de fevereiro você vê que a situação mudou um pouco. Por quê? Porque a gente teve uma movimentação do saldo de carteira, que no mês anterior não teve. Então a gente vê aqui que o faturamento bruto de fevereiro foi inferior, foi só R$ 4.536 versus R$ 5.049 do mês de janeiro. Aí os custos de manutenção, juntando gestão, a conta de luz e a manutenção, foram no total, com todos os custos operacionais, R$ 990, que deu quase R$ 100, não, quase R$ 60 de diferença, que é muito pouco para uma usina como essa. E aí tem um detalhe aqui muito importante, que nós tivemos um aumento do saldo acumulado, foi para 13.630, que já dá quase R$ 9.500 de saldo disponível para venda. E aí nós tivemos um lucro líquido daquele mês em específico de R$ 3.546, quando eu descontei o faturamento bruto com as minhas despesas de operação. E tivemos aqui uma movimentação do saldo em carteira, que no mês passado não teve, de R$ 1.611. Ou seja, eu estou já aproveitando aquele crédito que não estava sendo utilizado. E com isso, o meu resultado final, quando eu junto com o meu recebível daquele mês, com o uso do crédito acumulado, de R$ 5.157, que dá praticamente 2% de receita, né? 2% de lucro, de ganho, ali naquele mês de fevereiro, superando os 1,55 de janeiro. Então isso aí é muito interessante você ver, que quando você olha no aspecto da usina e do funcionamento dela ao longo do ano, você vê que tem essas variações e é normal. É normal você ter variações com fatores como clima, como fatores como crédito, como a geração do mês a mês. Então tudo isso afeta ao longo do ano a questão do faturamento da usina, mas isso já é programado pela gente. Por quê? Porque a gente já considera, quando vai fazer o estudo, uma geração ao ano.
já sabendo que tem a condição climática para mais e para menos geração, e já considerando todas essas outras questões de acúmulo de crédito, uso do crédito, para você, investidor, entender que aqui é um pouco diferente do imóvel, né, do aluguel de imóvel. Que o aluguel de imóvel é aquele valorzinho de aluguel, quando é um aluguel residencial ou comercial, que todo mês o cliente paga tanto. Para você, faça chuva ou faça sol. Já na solar, você tem essa variaçãozinha ao longo do ano, mas a intenção é que ao longo do ano, juntando os 12 meses, eu chegue naquele número que foi ali dentro da sua expectativa próxima de 20% ao ano, ok? Então isso é muito importante. Agora eu quero falar para você do mês que foi discrepante comparado aos outros meses da usina e vou explicar o porquê disso ter acontecido. Você vê ali que, tirando março, que março normalmente é um mês que chove bastante no estado do Ceará, você vê que julho, que é um mês de geração boa no estado, né, de julho até o mês de janeiro, que são meses de ótima geração, nós tivemos ali em julho, em específico, uma queda brusca na minha receita. O que foi que aconteceu para esse fato ter ocorrido? Primeiro ponto, a gente vê que a receita bruta da usina foi bem inferior aos outros meses, apenas R$ 2.813, onde a gente vinha ali de uma faixa de R$ 5.000, R$ 4.500 em média, que era mais ou menos dentro do que a gente esperava. E aí você tem os custos relacionados à gestão e manutenção que deram R$ 860, e não tivemos movimentação de carteira, de saldo de carteira. Então, de fato, o lucro daquele mês foi apenas R$ 1.950, que dá 0,75% naquele mês. É abaixo do esperado? Sim. É um número bom quando se compara a outros investimentos? É bom, né? Normalmente um aluguel de um imóvel para residencial de 260 mil vai gerar em torno disso, né? De R$ 1.000, R$ 1.500. Se muito chega a R$ 2.000, mas a maioria das vezes nem chega. O retorno fica próximo de 0,5%, 0,3% ao mês. Mas, Lucas, o que foi que aconteceu na prática? O que aconteceu aqui é que depois do mês de julho, nós tivemos uma movimentação dos clientes dentro da carteira, como você pode ver aqui, ó. Nós tínhamos 8 clientes e aí em julho ficou só com 1. Por quê? Porque a gente fez uma transição de carteira dentro dessa usina aqui. E aí por conta disso, quando eu faço uma transição de carteira, normalmente acontece o quê? A usina vai começar a mandar energia para os novos clientes e o faturamento vai parar entre 2 a no máximo 3 meses, que é justamente o tempo que a própria concessionária me dá para fazer essa transição. E aí você vê que aconteceu isso em julho, ainda teve um pequeno saldo porque estava com o cliente, mas em agosto e setembro não teve isso, né? E aí, de fato, que não está registrado aqui, ela começou a voltar a faturar bem já por volta de outubro. Então nós passamos julho, agosto e setembro com o faturamento abaixo da média, rendendo bem pouco, ou quase nada. Agosto foi o que rendeu menos, mas ela tem ali, que a gente não está apresentando aqui, a questão do saldo acumulado, que vai ser utilizado no futuro, certo? Então, quando a gente volta para outubro, que é quando regularizou a situação, nós já voltamos a ter aquela receita aproximada de R$ 4.000, R$ 4.500, R$ 5.300 em dezembro, R$ 4.800 em novembro e, consequentemente, um lucro líquido ali esperado de 1,37%, 1,52% e, no mês de dezembro, 1,69%. Então, isso aí foi o que foi necessário para a usina voltar a, de fato, ter uma receita interessante. Aí agora, para a gente finalizar, o que é que eu quero mostrar a você? Quantos meses, de fato, a usina está em operação? Recebendo receita? 16 meses. A receita média, quando eu considero todos os 16 meses, e aí você vai ver que mesmo com aqueles meses ruins, foi na faixa de R$ 4.400, que dá 1,7%, que é excelente, muito bom. Quando você vai ver o acumulado, ao longo de todos os anos, ele já vai dar uma receita ali para 16 meses, e aí ele tem essa correção, de 55, quase 56 mil reais, que quando eu pego ali todos esses meses, você pode ver aqui pela fórmula, tá? A gente já tem um retorno ali de 21%, certo? 21% naquele ano.
E no último ano, que foi o ano que teve essa discrepância, que foi 2025, de fato o rendimento foi menor, porém ele se compara a um CDB, a um fundo de investimento, que a gente teve 13,7% de retorno de investimento no ano que foi considerado ruim porque teve essa transição de ano de carteira. Então a gente chega a quase 14% ao ano, que se equipara a Selic estando em alta, né? A um investimento atrelado à CDI em alta. Ou seja, não é um investimento ruim, pelo contrário, é um investimento excelente. Você vê que na média, quando não acontece nenhum tipo de problema, que esse tipo de situação de trocar a carteira aconteceu, é algo muito pontual e em específico, nesse cliente não está aqui registrado o crédito acumulado que ele ainda tem, porque ele vai receber esse crédito não some e você deixa de receber, você recebe. E é isso, meus amigos. Isso aqui é o que a gente tem de fato dentro da usina de investimento. Isso aqui são dados reais. Se você quiser perguntar para o dono da usina, se você quiser olhar essa planilha, falar com o nosso time, pode falar com o time de especialistas da gente. E se você gostou, não esqueça, clica aqui no linkzinho de inscrição para poder você acompanhar os nossos vídeos e ver nosso conteúdo. E clica no link que tem aqui embaixo para falar diretamente com os especialistas da Samplena, ok? Espero que você tenha gostado, um abraço e vamos investir.